CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E se não for inscrito, por favor, se inscreva e ajude o canal a crescer. Bem, nesse vídeo a gente vai continuar o massacre aí, né? Vamos continuar com o massacre aos calvinistas. Agora vamos falar sobre eleição de Deus. Os irmãos, nessa circular 181, já li para vocês a circular 182, foi um massacre total, e aqui continua, né, o massacre. Vamos lá, vamos continuar. Então, caros irmãos, a paz de Deus, o ser humano foi dotado por Deus do direito de fazer escolhas, sendo este livre-arbítrio uma característica permanente, indelével. Indelével significa algo que é permanente. De toda a criação inteligente, tanto anjos quanto dos homens. Essa é a razão de existirem salvos e perdidos. Pronto. Aqui já era a questão, né, da predestinação incondicional. Aqui já era, né? Mas isso é a fala da congregação. Então tá, já que vocês querem, ela vai dar o show agora de Bíblia. É inegável que o Senhor Deus não deseja que os homens se percam. Antes, pelo contrário, deseja que eles se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam conforme está escrito. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 42 e 43. Então, pronto, a Bíblia confirma o que já foi dito, né? Precisamente por causa da prática do livre-arbítrio é que houve a separação do homem com Deus. Então não foi algo determinado por Deus. Deus escreveu que o homem fizesse aquilo. Não. Deus cria um homem à sua imagem e semelhança, ou seja, dota ele de livre-arbítrio, com a capacidade de escolher estar com Deus ou não. E esse homem escolhe o pecado. Então foi uma escolha do homem, não foi uma história escrita por Deus, né? Tem até aquele meme, né, do Deus calvinista, né? O Deus calvinista que não é o Deus cristão, de um velhinho atrás de uma árvore com a mão, com a serpente ali, imitando uma serpente, né? Mas é basicamente isso o Deus calvinista, né? Que foi ele que determinou que o homem fosse lá e pecasse, né? Então isso não existe na Bíblia. Parabéns aí, essa boa explicação. Essa queda horrível aconteceu pela desobediência de Adão e Eva. Não foi Deus que determinou, foi a desobediência deles. A culpa foi deles, quando deram ouvidos às serpentes e foram expulsos do Éden. Tal corrupção se estendeu sobre todos os homens, vindo todos a morrer. A partir daí, as forças do mal prevaleceram, mantendo o ser humano subjugado à ação das trevas e do pecado. Esse domínio da iniquidade sobre todos persistiu até a vinda de Jesus Cristo, quando então foi realizada a expiação dos pecados e a reconciliação com Deus, capacitando assim os cristãos com poder e autoridade sobre todas as forças contrárias ao bem, dando eles o direito aos dons e às virtudes do Espírito Santo. Acabou o cessacionismo aqui também, né? Num parágrafo só já acaba com tudo. Calvinismo, cessacionismo, né? Mas vamos lá, vamos voltar ao foco aqui. Deus deseja que todos se arrependam, mas não os obriga a isso, deixando-os livres para decidirem, segundo Coríntios 13, versículo 17. Por isso está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9.
Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus 12, versículo 31. Portanto, todo aquele que peca e se arrepende e muda os seus caminhos, não permanecendo na iniquidade, pode alcançar o perdão divino. 1 João capítulo 1, versículo 9. Nesse contexto segue uma explicação relativa à eleição celestial, né? Como é que Deus elege? Porque a predestinação é bíblica. Mas a predestinação calvinista é bíblica? Aí que tá, né? Bíblica não é diabólica. A gente sabe que a predestinação calvinista é diabólica. Então, agora a gente vai entender a predestinação bíblica, a qual devemos compreender em primeira instância como sendo coletiva, ou seja, referindo-se à igreja cristã, fiel e universal, também figuramente conhecida como o corpo de Cristo, ao qual é eleita incondicionalmente. Então eu vou ler de novo para os críticos, né, referindo-se à igreja cristã, conhecida como o corpo de Cristo. Bem, tem alguma coisa aqui dizendo congregação cristã no Brasil? Então, para aqueles que gostam de ficar, né, falando tanta coisa errada sobre a congregação, porque eles não leem isso daqui, né? Mas vão lá ficar falando as bobagens deles, né? Porque eles não leem uma circular, tá? Um documento oficial da congregação, porque eles não leem isso, não, né? Eles vão ficar falando as falácias deles, vão pegar uma fala de um ou outro membro e generalizar, que é o que eles gostam, né? Porque toda pessoa maldosa faz isso. Porque eles não pegam esse documento oficial aqui e leem, eles não vão ler, né? Daí a importância de a gente ler para que a gente ajude aí no combate a esses falaciosos, a qual é eleita incondicionalmente. Então, a eleição incondicional é da igreja, que é o corpo de Cristo. Não obstante disso, a eleição do ser humano enquanto indivíduo acontece somente quando o crente passa a professar o cristianismo pela fé, se tornando parte integrante do corpo de Cristo. A igreja, Atos capítulo 20, versículo 28. Pela fé, o cristão recebe o Espírito Santo, que o assiste e o fortalece, habitando nele, tornando-o parte integrante do corpo de Cristo e fazendo dele um eleito. Então, o calvinismo, uma das heresias dele é diminuir esse trabalho do Espírito Santo, né? Porque a conversão do cristão, tudo passa pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que você já está determinado, né, você está basicamente, né, em que não há um processo de santificação vindo pelo Espírito Santo, né, que é só crer e ponto, pá, já creio, já fui já eleito, já mesmo antes de tudo, nem nasci, já fui já predestinado ao céu, então não tem a necessidade do trabalho do Espírito Santo, não tem a necessidade da santificação, que vai ser mais abordado mais para frente aqui nessa circular. Então o calvinismo ele meio que distorce isso. Então vamos continuar aqui. Agora ele vai dar show de Bíblia, né? Vai defender tudo que falou, agora apresentando Bíblia. A partir desse ponto sucedem responsabilidades recíprocas nessa eleição, tanto de Deus para com o fiel quanto o fiel para com Deus. Romanos 8, versículo 29, Pedro 1, do versículo 1 a 11. Está escrito: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, versículo 19. Novamente lemos: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que, se alguém se purificar, olha só. Normalmente o calvinista lê só até aqui, ó. Uns para honra e outros para desonra. Pronto, o versículo acaba aí. Os calvinistas, eles não gostam do restante. Então vamos ler. A Bíblia nossa não tem nada subtraído que nem a dos calvinistas. Então a gente vai ler tudo. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, tem um processo de purificação,
será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 2, versículo 20 ao 21. Dessa forma, a eleição incondicional para a salvação e santificação da Igreja de Cristo, entendida aqui como corpo espiritual de Cristo, ou seja, o conjunto universal de todos os fiéis santificados, definição perfeita aí de igreja, novamente ressaltando, né? Acabando com todos os falaciosos. Eu quero ver esses falaciosos de internet, vocês vão ler isso. Não, eles vão pegar, fala de um ou outro membro, né? Isolada e ficar colocando nos vídeos dele, né? Agora, até a definição até ampliou para ficar um pouquinho mais redonda a definição, né? Melhorou, houve um acréscimo de palavras, não que mudou a definição. Ainda fica com o corpo espiritual de Cristo, ou seja, o conjunto universal de todos os fiéis santificados. Ficou bem mais teórico, vamos dizer assim. Está determinado pelo autismo, sendo imutável. Está estabelecida para sempre e não pode ser revogado. Contudo, o ser humano, enquanto indivíduo, para se assegurar e tomar parte dessa eleição, não quer fazer parte dessa eleição, vamos ver, depende de sua conduta pessoal na fé, devendo manter acesa a chama desta confiança absoluta em Jesus Cristo. Para isso, necessita permanecer em união com Cristo, sem se desviar, perseverando a condição do membro vivo desse corpo espiritual. Essa verdade doutrinal se assenta no ensino bíblico, pois a Santa Escritura nos mostra basicamente duas possibilidades de apostasia doutrinária, pela negação dos ensinamentos de Cristo ou de qualquer um dos apóstolos, e a apostasia moral, quando o cristão regressa ao pecado, não se arrependendo e não retornando a uma vida casta pura, fazendo-se escravo da iniquidade, né? Isaías 29, versículo 13, Mateus 23, versículo 25 a 28, Romanos 6, versículo 15 a 23 e Romanos 8, versículo 6 a 13, né? Então, o calvinismo meio que empurra a pessoa para ser escravo da iniquidade. O desígnio eterno de Deus para a sua igreja é que sejamos reto e moral, que tenhamos um caráter sem mancha, que sejamos limpos de mão e puros de coração, que sejamos incensuráveis e santos. Romanos 8, versículo 14, Gálatas 5, versículo 16 a 25. Para sermos achados inculpáveis perante Deus, deveremos nos manter constantes e seguros na fé, sem nos movermos de nossa bendita esperança do Evangelho. Colossenses 1, versículo 22 a 23. A força que vence a iniquidade e leva à santificação vem do Senhor. Então é algo divino que vem da parte de Deus. A nós pertence a escolha, a vontade e o desejo e a busca em servi-lo de um sincero coração. Ok? Então ninguém aqui está dizendo que a obra é uma capacidade própria. Não. Vem do Senhor, porém, a vontade, o desejo, a busca em servi-lo está em nosso coração. A operação das obras santas provém do Espírito Santo. As Santas Escrituras nos ensinam que a condenação eterna resulta exclusivamente das más escolhas humanas. A condenação eterna resulta exclusivamente das más escolhas humanas. Okay? Calvino pregava totalmente diferente. Ele já dizia que Deus criava a pessoa em condições distintas. Criava o que iria ser salvo de uma maneira e o que seria condenado de outra maneira. Basicamente, tipos diferentes de criações ali, né? Então, santa heresia, né? Aqui acaba com isso. Condenação resulta exclusivamente das más escolhas humanas, com suas inclinações orientadas para o pecado, sem arrependimento genuíno, não experimentando eles em si mesmo o efeito maravilhoso da restauração proporcionada pelo perdão oferecido no sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. A vicariedade de Cristo, né? O sacrifício de Cristo da cruz.
Jesus nos substituiu na cruz, tá? E tomou sobre si os nossos pecados e pagou por ele. A gente chama isso da vicariedade, né? Sacrifício de Cristo da cruz. Dessa forma, a perdição humana não é uma determinação seletiva, uma sentença discriminatória lançada sobre um grupo específico de pessoas. Pô, acabou. Tio Calvino já era. Antes, pelo contrário, é resultado das escolhas de vida feitas por cada indivíduo, não se configurando jamais numa resolução inabalável, sinistra e irrevogável do Altíssimo sobre um conjunto pré-determinado de seres humanos marcados para serem condenados. Acabou com o calvinismo aqui, né? Essa circular já coloca uma distância incomensurável entre calvinismo e o que a congregação pensa, né? Acabou, né? Contudo, importa ressaltar que para ser salvo não basta uma simples confissão de fé. Não adianta o crente dizer que crê em Jesus e afirmar que Cristo é o seu Senhor, levando uma vida dissociada da santidade. Então, se realmente você crê, qual que é a consequência da sua fé? As obras. Aquele que crê realmente em Deus busca a santidade, porque tem muita gente que fala que crê em Deus e faz tanta coisa errada, né? Então, quer dizer, é uma fé morta. A fé inclui afastamento do pecado, santificação pela obediência à palavra de Deus. Ela se expressa num dado momento da vida do cristão, quando da aceitação de Cristo Jesus como o único e todo suficiente Salvador. E deve seguir a vida inteira crescendo e se firmando o coração convertido. João capítulo 1, versículo 12. Como se lê? Vamos para versos bíblicos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Pode-se até mesmo perder o pouco que se obteve de Deus ao se levar uma vida libertina, porque o que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Mateus 4, 25. Temos pleno conhecimento de que, pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de Deus, é dom de Deus, nem vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Todavia, uma vez salvo pela fé, importa-nos fugir do pecado, direcionando a nossa vida à santidade requerida do Senhor, crescendo sempre na verdade, na graça de vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Com os reformados, principalmente, essa palavra, né? Uma vez salvo pela fé, importa-nos fugir do pecado, direcionando a vida cristã à santidade. Então a gente aqui está ressaltando bastante o processo de santificação. Ser formado, basicamente, eles não falam isso diretamente, mas a teoria deles implica que, basicamente, a fé, você instantaneamente vai começar a ter boas obras. A gente sabe que não é isso, tem que ter uma busca pela santificação. Então, os reformados, eles pregam meio que essa heresia, né? Vamos dizer assim, porque para eles a obra é basicamente instantânea. Se você crê realmente, Deus vai começar a ter boas obras. O cara lá se diz cristão e não tem boas obras, não é eleito. Quer dizer, é uma coisa meio jogada, né? É uma coisa meio que anti-Deus. Cadê o conselho? Cadê o processo de santificação? A busca pela santificação, que a gente vê tudo isso toda hora na Bíblia. Não tem, né? Reformado não tem. Somos constantemente vítimas de diversos ataques espirituais, pelos quais somos tentados e provados. Mas à medida que resistimos às tentações e perseveramos na fé em meio às provações, elevamos a nossa fidelidade pessoal ao Senhor.
As forças malignas que nos atacam e trabalham em prol da nossa renúncia à fé cristã acabam nos concedendo a oportunidade de demonstrar que a nossa fé e o nosso amor a Deus são verdadeiros e irrevogáveis. Pela fé, o Altíssimo nos faz aptos a vencer o mal, nos concede as forças necessárias para sermos vitoriosos. Contudo, aquele que se entrega à iniquidade torna-se um vaso de desonra, e a sua queda não acontece porque Deus falhou em protegê-lo, e sim porque, ao sondar seu coração, Deus não encontrou o firme desejo de resistir ao mal, nem o temor necessário para evitar a perversidade, senão uma livre disposição de se entregar ao pecado. Continuando aqui, vamos ver. A santidade ou semelhança com Cristo é o padrão exigido, modelo de homem que deve ser buscado a partir do poder dado ao cristão quando ele recebe o Espírito Santo em resposta à sua fé em Cristo. Desse modo, a santidade não é uma busca de salvação pelas obras, pelo contrário, é a fé gerando obras de salvação no verdadeiro cristão. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Pronto, acabou. Mais uma falácia aí dos falaciosos, né? A congregação prega a salvação por obras. Vou ler de novo aqui, ó. Desse modo, a santidade não é uma busca de salvação pelas obras. Pelo contrário, é a fé gerando obras de salvação no verdadeiro cristão. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Caso a fé não impulsione o crente à santidade, não havendo nele nenhuma mudança significativa inferior, essa tal fé está morta em si mesmo, não se configurando numa fé apta a salvar, senão em aparência e engano. Vejamos, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. Não tem Tiago, né? O livro de Tiago não tem na Bíblia calvinista. Eles não gostam de Tiago. Eles não gostam da epístola de Tiago. Por essa razão, todos devem se manter em santidade, na pureza e na firmeza da fé, evitando que se deixar levar pelos discursos tranquilizadores que garantem salvação incondicional a todo aquele que um dia crê em Jesus Cristo. Olha só, mais uma paulada aí na cabeça dos calvinistas, olha só. Garantem salvação incondicional a todos aqueles que um dia crêem em Cristo Jesus. Que basicamente é isso que os reformados pregam, né? Muitos deles, pelo menos. Que basicamente, você está em pecado, tem problema. Não tem problema, não tem problema. Você já está salvo. Só para de fazer isso aí, volta e acabou, tá tudo de boas. Não é bem assim, né? O apóstolo Pedro ensinou alertando sobre o risco de cair, resultando isso num fracasso na marcha para a vida eterna, segundo Pedro 13:17. O apóstolo Paulo também admoestou os irmãos de Corinto a terem cuidado de não receber em vão a graça de Deus. Vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, segundo Coríntios 6, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo aponta o risco de se perder a graça, portanto, perder a salvação, visto que somos salvos pela graça mediante a fé. Ora, se a graça for recebida infrutiferamente, improdutivamente, inutilmente, ela não implicará na salvação de quem a escolheu. Desse modo, igualmente alerta sobre o risco de se perder a habitação do Espírito Santo em si mesmo, dizendo: não estigais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Na verdade, os textos bíblicos estão repletos de recomendações sobre o risco de um cristão perder a salvação, forçando a compreender isso, a sair da zona de conforto e da dormência espiritual. Esse é o problema das igrejas reformadas. É o que você vê, é o retrato das igrejas deles, a dormência espiritual. Se colocar uma geladeira dentro de um templo, num culto reformado, a motor de geladeira vai fazer mais barulho que a própria igreja. Não tem glória, não tem nada. É um povo dormente espiritualmente falando. Hoje o pecado está espreito, exortando a uma vida casta e santa, desejando o quê? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. É uma ordem ser santo.
outro versículo que não existe na Bíblia calvinista. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sendo ordem, temos o dever de esforçar nessa direção, tendo o verdadeiro horror ao pecado que tão de perto nos rodeia. A palavra de Deus ordena que sejamos irrepreensíveis em santidade, para que sejais irrepreensíveis na santidade diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 13, versículo 13. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Tinha invertido. Não basta apenas dizer eu creio em Deus. Esta é uma condição necessária, mas não suficiente, pois crer em sua existência até mesmo os demônios creem. Perfeito, né? Crer por querer, todo mundo crê. Tem muita gente que está no mundo aí fazendo um monte de coisa errada e fala que crê em Deus. Mas nem por isso, né? É condição suficiente, necessária, né? E a proposta do cristianismo não é uma mera teoria baseada em conhecimentos de fatos históricos e bíblicos, mais uma paulada aí na cabeça dos reformados, mas sim uma prática viva e transformadora. É preciso que, além de conhecermos a Escritura, vivamos a palavra de tal forma que ela transforme e purifique todo o nosso ser. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Advertimos que o crente em Jesus deve andar em santidade e justiça. A palavra de Deus não deve folgar com o mundo caído. Tomemos, por exemplo, as cartas aos Hebreus, capítulo 2, 6, 10. Pois o texto dessa epístola é cristalino e objetivo. Neles. Peraí, só um minuto. Aí, peraí, mais um. Aí. Nele está uma advertência aos cristãos no tocante à gravidade. Ih, tá acabando a bateria, mas acho que dá para gravar isso daqui. Por quem foi iluminado, provou o dom celestial, participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. E esses que assim procederem não conseguirão se arrepender de seus pecados, ficando por conseguinte possibilidade de serem regenerados, visto que arrependimento é pré-requisito doutrinário necessário e inquestionável para a salvação. Aí tá todas as referências, muitas, né? Então para você ver que é 100% bíblica essa parte. Concluímos exortando a irmandade a se purificar de todo o que contamina, de tudo o que mancha as vestes espirituais, lembrando aos caros irmãos o clamor bíblico. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciões mais antigos. Uma carta muito explicadora, né? Falando sobre a eleição de Deus, muito bom. Tá? Bem, acho que não tem nem o que se acrescentar, né? Acabou, destruiu aí de vez qualquer falácia calvinista, né? É que basicamente a gente sabe que o calvinista ele leva a dormência espiritual mesmo. Eles não se preocupam com obras, porque eles já estão salvos, né? Então, nós, os cristãos verdadeiros, a crença é sim um fator. Porém, tem que ter a santidade, porque o resultado da fé é a santidade. É a busca pela santidade, pela consagração. Mas tem que ter uma vontade, uma escolha do ser humano em fazer isso. Ok? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.